Quem está feliz com Jesus? Mesmo no meio da tribulação, você está feliz com Jesus? Aleluia. Então eu vi que você é crente verdadeiro mesmo, cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a partir de amanhã, as nossas programações serão online. Amém? Então nós estaremos fazendo todas as programações online. Quarta-feira estarei numa live pelo Videira Barueri, né? Pelo nosso YouTube. E com toda a igreja, tá bom? Então, quarta-feira, eu só vou aguardar para falar o horário para ver se o pastor Wilson vai fazer alguma live também, né? Provavelmente ele vai fazer. Então, se ele for fazer, a nossa é depois da dele. Se não for fazer, às 20 horas, tá bom? Mas aí a gente confirma e já manda para os irmãos nos nossos grupos, redes sociais, amém? Glória a Deus. É importante, irmãos, igual o Ed falou, que nós mantemos a nossa comunhão. Ainda que a gente não consiga estar de corpo presente, mas você precisa estar em contato com os irmãos, orando pelos irmãos. Nós temos aí recebido muitos pedidos de oração, né? Dessa vez aí o negócio está mais fervendo, mas o Senhor disse que Ele cobriu-nos com o manto dEle. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então você declara e proclame isso sobre a sua família. Estenda. A coxa de Deus não é pequena não, que você puxa, cobre a cabeça e descobre o pé, não. Ela cobre você e ainda cobre aqueles que você levar. Então declare, pode declarar isso, irmãos. O Senhor está cobrindo a minha família com o manto dEle. Nós somos protegidos e guardados. Deus tem uma aliança conosco. E Ele garante a aliança dEle, amém? Declare isso com fé, porque o Senhor nos deu essa vitória, em nome de Jesus. Quem tem compartilhado o livro aí com a sua família, com os irmãos online? Alguém tem feito isso? Aleluia. Quem tem sido edificado? Que bênção, né, irmãos? Uma experiência ruim, né, aos olhos naturais, onde Deus transforma a maldição em bênção. Ou melhor, Deus transforma uma coisa ruim, que é essa maldição desse vírus, em bênção sobre as nossas vidas, né? Usando a vida do pastor Wilson lá para poder nos dar esse conteúdo abençoado aí que tem nos alimentado e nos fortalecido nesses dias, né? Como eu falei para os irmãos, o Japão tiver que criar o mistério das emoções, da solidão, porque lá não tem a palavra que nós temos aqui. Graças a Deus, eu e você somos privilegiados por poder termos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós vamos aqui hoje nesse culto compartilhar um pouco do que foi a nossa semana. E vamos orar, amém? E continuaremos essa semana aí a ler esse livro e ser mais edificados ainda, que são 3 partes, né? Esse livro são 3 partes. A primeira parte está nos falando que Jesus está presente na nossa vida, né? Vida só existe em Jesus, né? Não deixe se enganar pelo marketing do inferno, né? Porque vida só em Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que está em casa também feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, aqui está a boa terra. A boa terra se dispôs a receber a semente, que é a palavra do Senhor. E nós cremos que essa semente vai gerar vida em nós, a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós estamos aí no nosso jejum de 21 dias e hoje nós vamos falar um pouquinho do resumo que foi a nossa semana, amém? Esse livro foi dividido em 3 partes, uma para cada semana do jejum tem um tema, né? Amém? Você que tem participado e tem lido, hoje nós só tem um livro aqui comigo aqui. Se algum irmão ainda quiser comprar esse livro, aproveite hoje, só tem um, só sobrou um aqui. Amém? Se você depois quiser, mas depois vou ter que pegar lá em Osasco, eu não sei como é que vai ser, né? Já não tem mais nenhum, já foi, tá bom? Então, glória a Deus. Mas se você quiser, você me avisa aí que a gente vai ver o que consegue fazer. Quando alguém estiver indo lá para o lado de Osasco, ou for por lá, pegar para os irmãos. A gente vê o que pode fazer aí, né? Se o pastor Hugo estiver em Osasco. Se não tiver, só lá na Vila Mariana. Aí, oremos. Mas, tenha fé, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? No final de cada capítulo, nós temos um compromisso. Quem tem visto isso? Aquilo lá, irmãos, presta atenção. Essa leitura não é uma leitura de um livro comum. Não é uma leitura lá, né, de ficção que você está lendo. Não, é algo que tem poder de Deus. Não é um entretenimento. É algo que você precisa ler e a palavra está embutida ali. A palavra está ali dentro. E você lembra, você é a boa terra. Você tem que permitir a semente que está ali nesse livro, a semente que está ali dentro, entrar na sua vida. E ela fazer parte. Por que tem uma confissão no final? O que é a confissão? A confissão quer dizer o quê? Que eu li, eu entendi aquilo, e agora eu estou confessando que eu vou ter uma atitude contra aquilo. Ou vou permitir Deus agir na minha vida. Permitir o Senhor fazer o que Ele tem que fazer na minha vida. Então aquela confissão é para isso. Quando você estiver fazendo a confissão, confesse ela. Não leia ela, confesse. Na minha casa eu tenho compartilhado com a minha família, nós tomamos a ceia todo dia.
terminou a leitura do livro, a gente toma ceia na minha casa. Não é obrigatório, se você quiser fazer também, faça. Né? E no final, na hora da confissão, o que vai fazer a ceia, ele declara a confissão e todos repetem a confissão, reafirmando e declarando. Amém? Então faça isso. Às vezes você tem vergonha, né, de declarar, né? Você lê ali, blá, 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 mas porque a confissão fala que é algo seu mesmo, é algo que você está crendo, você está recebendo e você está declarando. Essa é a confissão. Então dê importância para a confissão. Amém? Faça essa confissão todos os dias, em nome do Senhor Jesus, com a sua família, com os irmãos. Se os irmãos estiverem fazendo online também, né? Faça a célula online também. Pastor, eu quero juntar lá com o meu irmão lá e com o irmão. Aí cada um veja aí, tá bom? Em nome de Jesus, você é livre para adorar o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Essa semana, todas as palavras tinham o mesmo foco: saber que o Senhor está sempre conosco. Cada palavra foi mostrando para nós as tentativas do diabo, na verdade, que o diabo é o opositor, de falar que Deus não é conosco, mas a palavra vinha e as experiências do pastor Wilson lá mostrando, ele experimentou na prática, né? E mostrando para nós, só que nós também, talvez você não tenha pego esse coronavírus, glória a Deus, aleluia, que não pegue. Mas você tem passado por outras experiências também que se encaixam. São princípios que nós temos recebido. Amém, irmãos? Então traga isso para a sua vida, para o contexto que você está vivendo, para alguma coisa, porque o diabo, ele não muda, ele quer gerar dúvida na nossa mente. Ele sempre vai trabalhar para tentar gerar uma dúvida. E ele vai usar as ferramentas que estão disponíveis para ele. Hoje em dia, essa ferramenta que está muito útil para ele é o coronavírus. Uma ferramenta do inferno, no qual ele tem ceifado muitas vidas. E o pior, tem levado outros a não crer em Deus. Pior que perder a vida é perder a fé no Senhor. Pior que perder a vida é deixar de ter esperança em Deus. Esse é o trabalho do diabo. Ele quer tomar o lugar de Deus e ele vai trazer outras coisas para tentar substituir o Senhor nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós vamos permanecer firmes no Senhor a todo tempo. Diga amém. Glória a Deus. Espero hoje, após uma semana de leitura e de entendimento da palavra de Deus, que você não tenha dúvida sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida. Nunca se esqueça, Deus nunca abandona e trabalha sempre ao seu favor. Deus, além de não te abandonar, não nos abandonar, Ele sempre está trabalhando a seu favor. Às vezes o diabo fala, Deus vai pesar a mão, ou melhor, Deus está contra você. Muitas pessoas têm falado dessa doença, foi Deus que mandou. Aí em seguida pede, ora aí para Deus curar um parente meu. Uai, ora para quem? Se foi Deus que colocou a doença, eu vou orar para quem? Não tem sentido. Como é que a gente vai orar para um Deus tirar algo se Ele que colocou? Não é esquisito? Então, não pode ter sido Deus que colocou, pelo contrário, Deus a nosso favor, Deus quer é a cura. A Nova Jerusalém não vai haver enfermidade, não vai ter morte, nem pranto, nem dor, nem lágrima. Ali é o desejo de Deus, ali é o propósito do Senhor, ali é o que o Senhor quer fazer. Fora disso é o diabo, destruição. O diabo vem para quê? Para roubar, matar e destruir, porque ele é ladrão. É só isso que ele faz. Mas o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não aceite essas mentiras do diabo, não aceite a dúvida do diabo na sua cabeça. Sabe, nós estamos lendo isso para reafirmar a palavra do Senhor na nossa vida. Porque esses tempos, o Senhor falou para mim, vão ser tempos de aflições, mas eu estou colocando um manto sobre a igreja. Eu estou cobrindo a minha igreja, e praga nenhuma, mal nenhum vai acontecer por ela. Porém, vai ter aflições, irmãos. E é no meio da aflição que o diabo tenta colocar a visão dele. Tenta colocar, sabe, a visão de dentro do barco, e tira a nossa visão de lá do monte, a visão de Deus, a visão do alto. Então nós temos que estar atento a cada capítulo. Presta atenção no que Deus está falando. Amém, irmãos? Olha só, primeiro foi, só existe vida em Jesus. Diga comigo, só existe vida em Jesus. Em João 1,4 diz assim, a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. Olha só, a vida está em quem? Em Jesus. E a vida é a luz dos homens. Aí um pouquinho para frente no texto ele fala, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Então a vida é o Senhor, mas o diabo ele vai tentar nos enganar para a gente preferir as trevas. Fala para o irmão que está ao seu lado, fica com Jesus, porque Ele é a vida, foge das trevas. Amém, meus irmãos? João 10,10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Vida, irmão, só há em Cristo.
Amém? Enquanto acreditamos que existe vida neste mundo, sabe, o pastor tem falado muito que o mundo é do diabo. Presta atenção, quando ele fala o mundo, é o mundo sistema. É a maneira de viver no mundo. Porque quem criou o céu, a terra e as coisas que nele está foi o Senhor. Mas o diabo, ao entrar, o homem entregou a chave para o diabo. O diabo veio, roubou, destruiu e implantou um sistema de morte. E esse sistema de morte que o diabo colocou chama-se mundo. Então, quando nós estamos falando do mundo, nós estamos falando do sistema, daquilo que o mundo diz, que você precisa disso para ser feliz, você precisa disso para ter a vida. Não, a única coisa que você precisa é de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra coisa que você não tenha ela, de repente você tem o seu carro, tem um acidente com o carro, aí é o teste, para ver se bateu, se amassou só o carro, também amassou seu coração. Se o seu coração também amassou junto, é que aquele negócio não é vida para você. Aquele negócio ainda tem o poder de tirar a sua alegria, ainda tem o poder de tirar a sua paz. Logicamente, lembra, tem aflições, mas nós não podemos deixar que essas aflições perdurem muito tempo no nosso consciente, no nosso coração, porque isso vai corroer, vai matar, vai destruir, porque é do diabo, esse sistema mundano é do diabo. De repente você está desempregado, aí você começa a olhar para o espelho, olhar, poxa, que adiantou fazer faculdade, que adiantou estudar, que adiantou ser honesto, eu devia ter aproveitado aquela ocasião e não sei o quê. Olha só, o mundo está entrando. Outro se envolve com política, com não sei o quê, um amaldiçoando o outro, e o amaldiçoa não sei quem. Você acha que isso é de Deus? Ah, mas pastor, o cara merece. O juiz justo é o Senhor, não é você. Ele vai julgar todas as coisas. Ele vai julgar todas as coisas. Mantenha o seu coração livre, irmãos, porque vai ser um tempo... Vocês estão vendo que o inimigo já está planejando aí. Vai ser um tempo de confusão, um tempo de encrenca, um tempo de briga. E você que é cristão não pode se envolver, sabe, entrar nessa. Você tem sua postura, você tem a sua opinião, você sabe o que fazer na hora certa. Mas a sua boca, ela foi dada por Deus para profetizar bênção, para orar pelas pessoas, orar pelos que vos perseguem. A sua boca é para isso, não é para ser usada como instrumento do inferno. Amém, meus irmãos? Presta atenção, olha só. Vamos viver a vida. Enquanto acreditamos que a vida neste mundo, vamos viver uma vida pulando por dois caminhos diferentes. Essa é a crise de muitos cristãos hoje em dia. Eles querem viver o reino de Deus, mas não querem largar as coisas do mundo. Isso nunca funcionará. Um coração dúbio não vai, irmãos, nunca. Imagina, alguém casa com uma pessoa e tem um coração ligado em outra. Quer ter 2, 3 maridos, 2, 3 mulheres, não vai dar certo. É um coração dividido, não vai. O Senhor, Ele quer que amarás ao Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, sobre tudo. Nada pode concorrer com o Senhor na minha e na sua vida. Quando algo concorre, você pode ter tudo, mas nada nesse mundo pode ter você. Você precisa estar livre sempre para ser, sabe, irmãos? Para abrir mão, vai, leva, é seu. Tem gente que morre quando o ladrão vem roubar o celular dele, ele gruda com o ladrão, não vai levar minha bolsa, morre por causa da bolsa. O que era mais importante? Sua vida. Mas é o quê? Aquela coisa se tornou tão importante para ela, aí ela assistiu lá o jornal que estão roubando, aí você fala, não, de mim não vai roubar. Ou melhor, se absorveu o que o mundo lançou e coloca a sua própria vida em risco, às vezes, por causa do mundo. Não vale a pena. Amém, irmãos? Não vale a pena. O mundo não vale a pena. O que vale a pena é o Senhor. Deixa a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Entrega tudo que você tem para o Senhor, porque Ele vale a pena. Amém? Aleluias. Olha só. Por trás dos bens que não podem promover vida, seja carro, casa, viagens, dinheiro, fama, reconhecimento natural, só existe morte. Escolha hoje as coisas de Deus e rejeite as coisas do mundo. Creia que o Senhor está presente em sua vida e que os planos dele estão estabelecidos em sua vida. Sabe, irmão, se você não tem dormido nessa noite, nessas noites, porque você não tem emprego, porque você está preocupado que a empresa soltou um boato, eu quero falar para você, a vida está em Jesus. Traga o seu coração para o Senhor. O Senhor disse, vai ter muitas aflições, mas debaixo da cobertura dele, nós temos provisão, nós somos guardados e protegidos, só a vida no Senhor. Se tem alguma coisa corroendo o seu coração, presta atenção, é porque você está considerando isso como vida.
Pastor, o que eu faço então? Foca no Senhor, buscar em primeiro lugar o quê? E a justiça dele, aguarda nele, a justiça dele, não é a sua. Não, mas eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pôr a mão. A justiça dele é o reino e a justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Toda vez que eu e você tentamos, irmãos, agora fazer o que o mundo manda, do jeito do mundo, no final vai dar encrenca. Vai dar rolo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então descansa no Senhor. Esse é tempo, pastor, não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, não. As experiências do pastor Wilson aqui, ele mostra para nós que não foi fácil. Ele até falou de manhã, irmãos, não escandaliza comigo, não. Um irmão perguntou para ele, mas você é pastor e passando por isso? Ô, irmãos, tem gente que ainda tem essa visão, que o pastor é um super-herói que está aqui em cima. Não, irmão, nós estamos sujeitos também às tribulações, às tentações, às aflições. O que tem nos garantido e nos garante e nos garantirá é o Senhor. Amém? É o mesmo, é Ele que vai garantir você, é Ele que vai nos suprir, é Ele que vai nos guardar, é Ele. Faça tudo que você tem que fazer, mas confiando no Senhor. Amém, meus irmãos? O segundo dia fala sobre a guerra na mente. Diga comigo, guerra na mente. Sabendo disso, presta atenção, o diabo, ele vai atacar as nossas mentes, as setas malignas. Um crente, irmãos, ele não fica endemoninhado, mas ele pode ficar opresso. O que é opresso? É tanta seta que o diabo lança na mente dele, que ele perde o foco, ele perde o rumo. Você conversa com o irmão, ele não está falando coisa com coisa. Está mais perdido que cego um tiroteio. Ele está falando um monte de coisa, por quê? Ele está cheio de opressões. E por que essas opressões estão sobre ele? Porque as setas malignas entraram na mente dele. Ele permitiu a seta maligna entrar na mente dele. Você não pode impedir um passarinho de vir voar e pousar na sua cabeça. Você não pode permitir. Você não pode impedir, isso pode acontecer. Mas de o passarinho fazer um ninho na sua cabeça, colocar 3 ovinhos, chocar ali, você pode impedir. Então você não pode impedir o diabo de lançar setas, mas você pode impedir, presta atenção, dele fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você precisa fazer, porque há uma guerra na mente, é contra a nossa mente que o inimigo está trabalhando e atacando. E ele vai usar tudo, mídia, briga de político, vai usar tudo essas coisas do mundo, dinheiro, casa, tudo. Presta atenção, olha só, Efésios 6,16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé. Diga comigo, o escudo da fé. Olha só, com o qual podereis apagar todos dardos inflamados do maligno. Como que a gente vence esses dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. Você imagina o pastor ali passando por isso, naquele hospital, como ele conta. Não dá nem, eu, graças a Deus, não senti isso, não quero sentir, eu só quero aprender pelo livro. Livra-me, Senhor. Eu prefiro, irmãos, e a minha oração é essa. Fala, Senhor, me dá sabedoria para me aprender olhando os outros. Eu prefiro aprender assim, mas tem coisa que não tem jeito, irmãos, a gente passa mesmo. Mas a minha oração é essa, eu não falo, deixa que eu não. Então, veja que o nosso pastor, ele contando, eu falo, Senhor, que coisa, livra-me de passar por isso, mas eu quero aprender o que ele aprendeu aqui. Então presta atenção, ele contando de tanta coisa que é acontecendo na mente lá, o médico que é para poder ajudar, que é o que você mais espera, ele fala, olha, 1% só morre. Mas lembra, o dardo do maligno pega e fala, você está no meio do 1%. Nós temos a tendência, presta atenção, de absorver coisa ruim. Se eu falar aqui que alguém está com uma mancha na camisa, tá mesmo, pasta de dente. Você já vai olhar para sua camisa, pensando que é você. Mas não tem ninguém não, pode ficar em paz, pode dormir em paz. Pode dormir em paz, você já ficou preocupado, você em casa já está olhando no espelho. Calma, nem vi na sua casa. Presta atenção, porque nós temos a tendência, irmãos, de pegar as coisas ruins, e o diabo sabe disso. Então o médico falou para o pastor, olha só, 1%, mas fica tranquilo que 1% morre. O diabo já falou, ixi. É você mesmo, é você mesmo. E ele disse para piorar, ele falou, no 10º dia aí que a coisa fica ruim mesmo. Aí ele começou a contar os dias, você está contando os dias? A sua empresa lá falou assim, olha, a coisa está difícil. Dia 20 nós vamos ter que tomar uma decisão. Você está contando os dias? É isso que traz o tormento. Você antecipa uma coisa que nem vai acontecer.
Você traz uma coisa ruim para a sua vida que nem vai acontecer, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida, nos guardando, nos protegendo. Presta atenção. E o pastor disse que ele começou a contar dia após dia, dando crédito àquilo que o diabo falou. Quando nós damos crédito, presta atenção ao que o diabo fala, nós esquecemos daquilo que Deus falou para nós. Quando nós colocamos o nosso foco nas coisas que o maligno fala, esse dardo inflamado passou pelo escudo da fé, vazou. Porque a fé caiu, então o inimigo ataca e consegue, irmãos, olha, atrapalhar a vida das pessoas. Existe sempre um aspecto comum em qualquer tribulação que enfrentamos. Essa tribulação começa na nossa mente. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você na sua casa, fala para o irmão que está do seu lado. A tribulação começa com um ataque na mente. Oh, aleluias. Olha só, o medo das consequências e o não saber como as coisas vão terminar acabam tornando a nossa mente um verdadeiro campo de batalha. A palavra de Deus afirma que a nossa transformação depende justamente da renovação da nossa mente. Olha só, Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É justamente por isso que a nossa guerra acontece na mente. O diabo trabalha de forma intensa a fim de impedir o nosso processo de transformação em direção a Jesus Cristo. Nunca esqueça que o reino de Deus se manifesta através da palavra que sai das nossas bocas, e essas palavras são resultado daquilo que pensamos. Olha, irmãos, olha só, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O diabo ataca a sua mente, ataca o seu casamento, falando mal do seu casamento. Aí você compra aquilo, enche a sua cabeça. Aí você começa o quê? A falar. Ao invés de você orar, de você declarar a vida, você começa a declarar que a morte está chegando, a morte, a destruição do maligno. Você está liberando a palavra. É isso que ele faz. Isso ele faz para o seu emprego. Isso ele faz a respeito de você mesmo. Você nunca vai dar certo. E muitas vezes, quando você não usa você, ele usa pessoas que te amam. Ele usa pessoas que são autoridades, igual ele usou a boca do médico, sem o médico perceber. Ele passou um diagnóstico, uma porcentagem, sem perceber, porque o estado emocional do pastor Wilson estava afetado, ele estava numa guerra. Aí ele soltou uma palavra, e aquela palavra foi munição para o diabo agir. Ele não fez por mal, foi apenas um instrumento. Então presta atenção, às vezes uma pessoa que você ama, o seu cônjuge, você chega lá esperando, agora vou chegar em casa, vou receber uma palavra de alento do meu cônjuge, e ele solta aquela. Aí entra como uma flecha, uma seta maligna no nosso coração. Geralmente as pessoas que têm autoridade, presta atenção, as pessoas que são mais íntimas, aquelas que você respeita, são as que mais conseguem, às vezes, ser usado pelo inimigo. Quando, lembra, o poder da vida está na língua. Quando bem utilizada, essas pessoas são bênção na nossa vida. Mas quando mal utilizada a palavra, gera um efeito ruim, péssimo, destruidor. E às vezes nós mesmos, irmãos, abrimos a boca para falar mal. Nós mesmos deixamos o escudo da fé baixar e abrimos a boca, sabe? Presta atenção, esses são dias de tribulação na terra. Mas eu e você estamos cobertos pelo manto, pela bondade e graça do Senhor. A fé, ela não nega os fatos, mas ela declara que há algo maior, há um poder maior, que é o poder de Deus. Nós cremos nisso. E é isso que nós precisamos profetizar nesses dias. É isso que você precisa declarar, pastor. Mas eu estou vendo, está feia a coisa, o jornal. Irmão, se você assistir 10 minutos do jornal, você desanima de viver. Você desanima de viver. Não é nem de trabalhar não, é de viver. Por quê? É morte em cima de morte. Agora imagine alguém que não ouve a palavra de Deus, alguém que não tem o alimento que nós temos. Se você está em casa, você está ouvindo pela primeira vez essa palavra, permita o Senhor entrar no teu coração. Permita o Senhor semear vida, porque a morte já está sendo semeada todos os dias por esse mundo. Amém, meus irmãos? Oh, aleluias! Qual a palavra que tem prevalecido em sua vida? A palavra de Deus ou as palavras que o mundo tem falado a seu respeito? Não existe nada neutro, tudo que entra na sua mente vai abençoar ou prejudicar a sua vida. O que entra na sua mente vai determinar o que
o que proclamamos, e isso vai definir se vamos colher vida ou morte. A guerra está justamente aí. Proclame a palavra do Senhor e aguarde a vitória. As palavras do Senhor são nossas flechas da vitória. Diga amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha só. O terceiro dia nós falamos da aparente solidão do vale da sombra da morte. Meu Deus! Olha só, Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu ande, ainda que o quê? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus nunca produz tribulação. Cuidado com essa seta maligna do inferno. Deus está pesando a mão no Brasil. Você fala, está amarrado, repreendido. Deus está abençoando o Brasil. Quem tem aqui tentando destruir é o diabo. E nós estamos aqui como atalaias. Nós estamos aqui para contrariar mesmo. A igreja é aquela que não aceita a morte. A igreja é aquela que proclama a vida. Essa é a igreja não vai parar. A igreja não vai se conformar com o mundo. A igreja não é o mundo, não é do mundo, ela é do Senhor. Nós vamos nos conformar a Cristo. E vamos proclamar vida no lugar onde há morte. Vamos nos chamar de loucos. Nós somos sim, estamos na contramão do mundo. Amém, meus irmãos? Olha só, Deus nunca produz alguma tribulação na sua vida. Mas Ele usa as tribulações que você vive para poder proteger e abençoar a sua vida. Ele nunca permite que uma tribulação seja maior do que você possa suportar. Presta atenção, Deus não permite uma tribulação maior do que você possa suportar. Se você está passando hoje por uma tribulação, a mão do Senhor está sobre a sua vida e Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Ele não permite que você leve algo que você não possa suportar. Deus é com você. Deus nos garante. Não pare, não desista. Fique firme no propósito, na fé no Senhor. Amém, meus irmãos? Vão existir momentos que parecerá que você está sozinho, mas o Senhor está presente e junto com você. O pastor não consegue, o discipulador não consegue, mas o Senhor está com você em todo lugar. Eles podem até trancar numa sala, como o pastor falou que foi trancado, mas o Senhor falou, eu estou aqui. Quando ele perguntou, cadê o Senhor? Eu estou aqui. Na mesma hora Jesus disse para ele, e o Senhor está com você. Apenas clame ao Senhor. Não fica clamando, ai, cadê o pastor? Ai, cadê o irmão? Ai, cadê não sei quem? Não, é Senhor. Fala com o Senhor. Teve um momento que o pastor falou que o médico levou a pastora Zanilda, ele falou, e agora eu estou sozinho? Jesus falou, eu já te falei, você não está sozinho, eu estou com você. Jamais te abandonarei. Jamais, irmãos. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Jesus está com você todo o tempo. Diga amém. Aleluia. Salmo 46 diz assim, 46 versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diga assim comigo, Deus é comigo, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Diga, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Porque nas tribulações a gente pensa que Deus nos abandonou. Aí o inimigo fala, claro que abandonou, você errou, você falhou. Mas qual o dia que você não falhou? Se fosse esse o critério para Deus ficar comigo, com você, não, Ele nunca estaria conosco. É o sangue do Cordeiro, é a justiça de Cristo, é o sangue derramado por Jesus, que pagou o preço, o alto preço, que nos garante a vitória. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você é justo, mesmo que você fale, o Senhor é contigo. Não anda falhando, porque vai te causar problemas, vai te causar consequências. Mas mesmo que você falhar, o Senhor é contigo. Ele não te abandona, amém, irmãos? Muitos pensam que alguma vez o Senhor nos abandona. Muitos pensam que uma vez que o Senhor nunca me abandona, então porque Ele não resolve os problemas da minha vida. A questão é que Deus quer nos ensinar por meio da tribulação. Lembra, não foi Ele que trouxe a tribulação, mas Ele vai usar a tribulação para te ensinar. Amém? Não lute contra o Senhor, mas confie e aprenda com Ele. Deixe Deus conduzir a sua vida. Deus tem o seu propósito, o seu caminho e os seus planos. Tudo a favor da sua vida.
Tão somente creia e espere coisas boas da parte de Deus sobre você. Diga assim comigo: eu espero coisas boas da parte de Deus para a minha vida. Irmão, se tem um que te quer bem, é Deus. E o diabo miserável lança a seta falando que Deus está pesando a mão em você, que Deus está contra você. Mas é o contrário, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não diz que é contra você. Amém, meus irmãos? Aleluia. A quarta vigília, eita glória. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52. Logo a seguir, enviou Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, versículo 46, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Para quê, irmãos? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho, Jesus estava sozinho em terra, vendo-os em dificuldade. Jesus estava fazendo o quê? Vendo eles em... Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está vendo a sua dificuldade. A remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Versículo 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. Fala para o irmão que está do seu lado: tem bom ânimo, Jesus está aí. Aleluia, sou eu, não temais. Versículo 51, ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Olha só, irmãos, o coração dos discípulos estava o quê? De vez em quando o nosso coração fica endurecido. Irmãos, nada que está acontecendo aqui que você está ouvindo o pastor Wilson falar, ou os discípulos acontecendo com eles, tudo isso é comum, porque se aconteceu com um ser humano, pode acontecer comigo também. Porque eu também sou humano, eu também tenho as minhas falhas, também tenho os meus medos, também tenho um inimigo que é o diabo tentando a minha mente. Presta atenção aqui, presta atenção. Você também pode estar sujeito a isso. Presta atenção, e não é vergonha. A vergonha é permanecer nisso. Deus está falando isso hoje, nos dando essa leitura, para que nós não caiamos, e se caímos, saímos desse buraco, para viver uma vida abundante no Senhor, mesmo no meio da crise. Amém, meus irmãos? Olha só, este texto mostra o episódio poderoso, mostra bem o cuidado do Senhor para com seus discípulos, mas também nos ensina sobre o tempo certo de Deus agir e as novas experiências que podemos viver com o Senhor, mesmo quando escolhemos servir ao Senhor e realizar a sua vontade, enfrentaremos ventos contrários. São situações e tribulações que se levantarão para nos paralisar e nos impedir de cumprir a vontade de Deus. Não tem como fugir disso. A tribulação tentando me... Aleluias. Amém, irmãos? Então presta atenção. Mesmo você sendo cristão, tribulações vão vir sobre a sua vida. Só que você não deve se conformar com a tribulação, porque ela não é a vontade de Deus. Não pergunte por quê. Pergunte o quê? Para quê? Não é para quê que o Senhor me enviou essa tribulação. Não, é para quê que eu estou passando por essa tribulação. Fala: Senhor, me ensina algo, porque eu não quero fazer de novo essa lição. Amém? Você tem que pedir ao Senhor isso, com sabedoria. Muitos veem a tribulação e falam: é a vontade de Deus para a minha vida, não vou orar, deixa para lá, é assim mesmo, o mundo está assim. O mundo é assim, mas você não é desse mundo mais. Amém? Então, mas você pode passar, pode acontecer, irmãos, porque o mundo jaz no maligno, e muito mais quando nós estamos guerreando e orando contra as situações. Quando você orar contra, o diabo vai ficar quietinho lá no canto, não, ele vai ficar furioso. Mas contra você ele não tem poder. A única coisa que ele vai tentar é mentir, enganar, lançar setas. Quando nós absorvemos as setas, aí começa a ter resultados ruins, porque a nossa boca começa a falar outras coisas. Ao invés de falar: o meu casamento é uma bênção, você vai começar a lançar maldição sobre ele.
Ao invés de falar, o Senhor vai me suprir, você começa a falar, Senhor, vai acabar tudo, meu Deus, nós vamos passar fome, Senhor, e agora como é que vai ser? E começa a viver uma vida de comiseração. Ô dia, ô Azalipe, não vai dar certo. É assim, é terrível você ver um cristão vivendo desse jeito, mas tem muitos que vivem desse jeito. Porque o diabo lançou setas, e ele deixou que aquelas setas ficassem na mente dele. E está esquecendo que o Senhor é com ele, está esquecendo que o Senhor está presente. Nós não podemos esquecer disso nunca, amém, irmãos? Deus está vendo, Deus está olhando. O Senhor não deixou os discípulos sozinhos, Ele estava cuidando deles. Deus está cuidando de você, fala para o irmão que está do seu lado. Deus está cuidando de você e da sua família, amém, creia nisso, aleluias. O que precisamos saber neste momento? Jesus sempre nos acompanha, Ele sempre está conosco. O texto afirma que na quarta vigília da noite, o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos. O que significa a quarta vigília? A quarta vigília representa o tempo perfeito de Deus. Tem um ditado maligno que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Deus é perfeito. Ele não tem esse negócio de tardar, não. Ele vem na hora certa. A hora certa. Quando você coloca um bolo para assar, meus irmãos, se você tirar ele no tempo errado, presta atenção, ele murcha. Não dá certo. Você coloca lá uma carne para assar, se você tirar ela fora do tempo que você está com fome, com pressa, a carne vai estar crua. Não dá certo. É a tal da costela no bafo, né? Meu Deus do céu. Jesus. A maioria come aquele negócio cru, porque demora demais. Ou não, pega logo e joga lá na brasa, porque não aguenta, o tal do bafo demora muito. Ele está com fome. Meu Deus, às vezes é assim. Só que o Senhor está vendo e o Senhor está provisionando. O Senhor está vindo com a hora certa. Deus é presente, Deus é perfeito. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, aguarda mais um pouco, irmão, porque o Senhor está vindo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia, nós temos declarado, né? Essa pandemia não acaba, meu Deus, o cara não vai embora. Mas o que tem de gente aceitando Jesus aí por causa da pandemia? O que tem de gente aí, as pessoas estão abertas para ouvir o evangelho, ninguém corre. Você fala oração, a pessoa vem correndo, ora por mim, ora para minha família, ora. Por quê? Porque a tribulação está produzindo isso. Eles estão olhando, o mundo não está conseguindo fazer nada. O mundo é uma confusão, uma briga. Tem a vacina, mas um briga com o outro, cada vacina é minha, não sei o quê. Eu que tenho que sair na foto e não sei o quê. E não compra nada e ninguém comprou a vacina. Quando estava brigando para quem sai na foto, o outro foi lá e comprou, ficou sem. Meu Deus do céu. É o mundo. Presta atenção. O nosso socorro está no Senhor, meus irmãos. É Ele, é Ele. Não, então não vou orar, não. Ora sim, ora. Quando tiver a vacina eu vou tomar. Você tome a vacina se quiser. Se não quiser, não tome. Eu vou tomar. Já tomei tantas, né? Antigamente era uma de revolvinha, assim, que eu nem sabia de onde vinha aquele negócio. E era assim, ó. Tudo em um, pegava outro, tá no outro, tá no outro. A mesma agulha. Quem lembra daquele revólver prateado assim? Jesus amado. Que negócio, o que era aquilo lá, Eliane? Hã? Era jato de ar aquilo lá? Ah, então estamos aplicando jato de ar hoje em dia nas pessoas também. Então tá, só mudou o revólver, porque jato de ar já estão colocando nas pessoas. Presta atenção, irmãos. Eu já passei por tanto, se você olhar aqui no braço aqui, ó, tá tudo aqui, um monte de coisa. Mas não é isso que vai me atribular, que vai me atormentar. Mas tem gente que está atormentado. Tem gente que está morrendo de medo. Morrendo de medo de sair, porque pode pegar o bicho e morrer, mas está morrendo de medo de tomar a vacina e virar jacaré. É melhor descansar no Senhor. É melhor descansar no Senhor. É melhor confiar em Deus. Amém, irmãos? Logicamente, ore ao Senhor. Se achar que você deve, toma. Se não, não toma, mas fica em paz. Se morrer, morre em paz. Se morrer tomando a vacina, morre em paz. Se morrer sem tomar, morre em paz. Mas morre em Cristo. Fica em Cristo. Fica nele, ele é o nosso socorro. Não deixe o diabo determinar a sua vida. Não deixe o diabo colocar, sabe, o seu destino, falar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando você ouvir isso, irmãos, fica atento, porque é seta. Quando você ouvir assim, ó, amanhã você vai morrer, é seta. Vai acontecer isso com você, porque não sei o quê, porque não sei o que está acontecendo com todo mundo. É seta. É o inimigo. Se Deus falar que você vai morrer amanhã, você vai em paz, eu te garanto. Ele não vai causar tribulação.
na sua vida. Mas algo que te perturba, presta atenção, e causa tribulação, é seta. Não é que você tem que sair sem máscara aí, não é isso, não. Mas você não pode deixar perturbar a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluias. Oh, aleluias. Sabe, qual foi o resultado na vida dos discípulos, naquele momento que Jesus chegou na quarta vigília? Jesus entrou no barco com eles e a tempestade na mesma hora acabou. Mas ainda a visão dos discípulos mudou. Começaram a enxergar da mesma forma como Jesus enxergava. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Os mesmos pensamentos, mesmos sentimentos e as mesmas vontades. A Bíblia fala que eles estavam com o coração duro. Aquilo aconteceu e o Senhor mostrou para eles que Ele é Deus. Eles não tinha acontecido o milagre da multiplicação dos pães antes. E eles não tinham acreditado. Não é esquisito demais? Um milagre de multiplicação dos pães, mas eles ainda estavam com o coração duro. Mas depois que aquilo aconteceu e eles viram que Jesus é Deus, eles viram, peraí, a obra que nós estamos é algo sobrenatural. O que será que eles pensaram na multiplicação dos pães? Eu fico pensando, não acontece, isso aí acontece todo dia, é assim mesmo. Você vê como o inimigo consegue tirar a fé? Porque às vezes você já experimentou tantos sinais de Deus, tantos milagres de Deus, nós experimentamos na nossa vida, amém? Mas às vezes em uma tribulação que está acontecendo, ele consegue apagar tudo que você viveu de Deus, levar você a duvidar do que você viveu de Deus, que você estava vivendo era uma mentira. Aí o Senhor usa essa outra tribulação para que eles tenham mais fé. Eu quero declarar em nome de Jesus, nós vamos sair fortalecidos dessa crise, nós vamos avançar mais, nós vamos crescer mais pessoas vão estar nas nossas células, os nossos cultos vão estar lotados, nós vamos ter 2 cultos, dia de domingo aqui, nós vamos prosperar e vamos avançar em nome de Jesus. Eu declaro que a sua família vai se unir mais ainda, o seu casamento vai melhorar mais ainda, em nome de Jesus, seus relacionamentos vão melhorar mais ainda. Eu declaro que a sua empresa vai crescer, vai além, em nome de Jesus. O Senhor vai reverter essa situação, vai transformar aquilo que o diabo tem trazido de maldição em bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Oh, aleluias. Deus sempre protege e cuida dos seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Então você é protegido e guardado do Senhor. Deus sempre protege e cuida dos seus filhos. Ele cuidava de nós quando nós éramos das trevas. Quantos livramentos o Senhor me deu? Quantos livramentos o Senhor deu para a sua vida naquela época? Hoje você reconhece, nossa, foi a mão de Deus aquele dia. Você achou que era você, que você pilotava bem, que foi a sorte. Mas hoje você reconhece que foi Deus. Deus já cuidava de você naquela época. Muito mais agora que você é filho, filha amada de Deus. Muito mais o Senhor te guarda. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 10 diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. O Senhor fez o quê? Viu a aflição do seu povo. Amém? Que está no Egito. Ouviu o seu clamor. Ele ouviu o quê? As orações. Ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Fala para o irmão que está do seu lado: o Senhor já veio, Ele já desceu. Diga, Ele habita dentro de nós, Ele já está nos livrando. Aleluia, glória a Deus. Ele não vai vir não, Ele já veio. Amém? O Senhor já desceu, glória a Deus. E para fazer eles subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Ficou com inveja, né? Quero ver você ler assim. Eu li 10 vezes para poder... pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Olha só, irmãos, o clamor dos filhos de Israel chegou a quem? Ao Senhor. Deus está ouvindo a sua oração. Irmão, presta atenção, às vezes você está falando, olha o diabo lançando dardo. Deus não ouve a minha oração, pastor. Deus ouve só o pastor. Deus ouve só o discipulador. Isso é seta que está entrando e achando lugar. Não permita, Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Mas eu não posso pedir o pastor para orar? Claro que pode.
Mas não porque Deus não te ouve. É para te ajudar mais ainda. Mais gente orando é melhor. Mas Deus te ouve. Amém, meus irmãos? Oh, aleluias. Oh, Senhor. Vem agora. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também veja a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos, diga comigo, a todos, quantos o receberam, quem aqui recebeu o Senhor? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você é filho amado de Deus. Se você aceitou o Senhor Jesus, você não entrou para uma religião, é muito mais que isso. Você agora se tornou filho amado de Deus. Você não está numa religião, você é filho amado. E o Senhor está com você a todo tempo, em todos os lugares, a qualquer momento. O pastor Wilson está contando aqui que lá naquele hospital, em meio a uma guerra do inferno, o diabo atacando a mente dele, ele preferiu ouvir a voz do Senhor. Algumas vezes ele cedia para o inimigo, mas logo o Senhor vinha em socorro dele. Porque quando nós clamamos, o Senhor já estende a mão, irmãos. Não se envergonhe porque às vezes você ficou para baixo. Não se envergonhe porque às vezes você cedeu. Agora é hora de você se colocar de pé, porque isso acontece com todos nós. Certos momentos nós falhamos no crer. Mas não fique prostrado ao inimigo. Se levante e adore ao Senhor. Siga ao Senhor. Corre a carreira proposta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Creia na palavra de Deus, nunca duvide dela, pois é certo que a palavra do Senhor sempre estará em nossa vida. Neste texto fica claro o cuidado do Senhor para com seu povo, e podemos aprender algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele diz que está presente na vida do povo, que conhece e está vendo o que está acontecendo. Segundo, ele desceu para interferir em favor do seu povo. E terceiro, ele levaria o seu povo a um lugar de vida, para que eles tivessem uma vida prazerosa. Diga glória a Deus. Mesmo tendo sido libertos do diabo pelo Senhor, ainda continuamos vivendo neste mundo, e este mundo é a seara do diabo. Por isso, estamos enfrentando uma guerra espiritual, mas o Senhor já alcançou vitória sobre todas as guerras. Ele está na nossa frente, amém, irmãos? Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, Faraó se levantou e resistiu para que eles não fossem libertos. Mas qual foi a resposta do Senhor? O Senhor mostrou que o seu poder o Senhor mostrou que o seu poder sobre toda a resistência. É assim que o Senhor faz a nosso favor em toda a resistência maligna sobre a nossa vida. O Senhor fará milagres, maravilhas a seu favor. Quanto mais o diabo resistir você, mais o Senhor vai te abençoar. Neste processo todo, estamos sendo amadurecidos e abençoados em nome de Jesus. Sabe, Faraó representa o diabo, e ele disse: esse povo está ouvindo essas mentiras de buscar a Deus, dá mais trabalho para eles, oprimia eles mais. Só que o Senhor veio com o poder dele e mostrou para Faraó que Deus é sobre todas as coisas, e libertou o povo dele. Da mesma maneira, o Senhor é conosco nesses dias, nos guardando, nos protegendo. O manto do Senhor, abaixabalabás, o manto do Senhor está sobre a sua igreja, o manto do Senhor está sobre as nossas casas, o manto do Senhor está sobre a nossa família, o manto do Senhor está sobre nós. Receba, nós somos guardados, Senhor, nós estendemos eles para cada parente nosso. Se tem algum enfermo, a mão do Senhor agora desce com poder e arranca essa enfermidade. Saia doença maligna, saia em nome de Jesus. Aquele que está no leito do hospital, nós liberamos agora o poder, a mão forte do Senhor, arrancamos essa enfermidade. Saia em nome de Jesus. Uou! Glorioso Deus, aleluia. Entre em batalha, meus irmãos.
Entre em batalha quando chegar uma mensagem de alguém que está enfermo. Não baixa a cabeça, fala, ai, está difícil as coisas. Ai. Não, declare, abre a boca, porque o Senhor está ouvindo a voz do povo dele. O povo de Israel não conformou, falou, não, nós não nascemos para ser escravo, não. No começo eles foram com José para lá e eram bem tratados, só que morreu, foi passando 400 anos. Olha só, quarto ciclo, 400 anos. 4, olha o tempo. Só que chegou o tempo e eles começaram a ser oprimidos por Faraó, porque o povo de Deus se multiplicava e crescia mais, ficou com medo. O diabo tem medo de você. O diabo ele tem medo da igreja. O diabo abre a boca para falar mal da igreja, porque ele sabe que é a igreja que está impedindo a obra do inferno se consumar no nosso país. Eles sabem disso e vai usar todas as pessoas que ele tiver à disposição, ele usa. Mas eu e você, que temos que ficar firmes na nossa posição. É eu e você, nós não entramos na ladainha do diabo. Nós ficamos firmes. E qual é a nossa posição? De oração, clamando, salvando vidas. Ah, irmãos, esses são dias que o Senhor vai te usar poderosamente. Só que se você comprar a mentira do diabo, se achar que você é um coitado, que você é um pobre miserável, que nasceu para ser escravo, como é que você vai libertar alguém? Abre a boca e declara, o mundo está falando de morte, mas eu e você vamos falar de vida. Eu e você não vamos ficar acuados com medo, nós vamos declarar a vida. Lembra, você não é responsável por todas as pessoas que passam fome na terra. Mas se alguém bater na sua porta e pedir um prato de comida, aí a responsabilidade está nas suas mãos, de negar ou de abençoar. Então você não consegue resolver, todas as pessoas estão doentes na terra. Mas quando alguém manda um pedido de oração para mim e para você, eu e você abrimos a boca e declaramos, enfermidade cai por terra. Eu já orientei minha esposa, você pode conversar com todas as irmãs, mas no final você precisa orar. Por quê, pastor? Porque às vezes nós somos tão emotivos, entramos na emoção da coisa, ai, tadinho, ai, pobre coitado, ai, ai, e desliga o telefone. E o poder que está dentro de nós? E a vida de Deus que está dentro de nós? Seja emotivo, tenha empatia pelas pessoas, mas sempre lembra, você tem o poder de Deus dentro de você. Deus ouve o clamor do povo dele. Pedro e João falaram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Esse é o poder do Senhor que está sobre a sua vida. Esse é o poder que vai se manifestar nesses dias através da sua vida. Lembra disso. Quando alguém te pedir oração, ou quando alguém estiver contando as aflições dela, é porque Deus está movendo ali para você abrir a boca e orar. Não é para você ficar triste também, sabe? Ai, com a sua alma toda doente. Não, é para você orar. Entenda o poder de Deus que está sobre a sua vida. Entenda, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Os dardos inflamados. Eita, Jesus. Os irmãos sabem o que é dardo? Não é aquele negócio que você joga para... Aquilo lá é dado. Tá bom? Dardos são como se fossem flechas. E para piorar, inflamado. Sabe o que é inflamado? O fogo. O veneno. Para pegar fogo, o negócio é feio. É guerra mesmo, irmãos. Olha só, a guerra em nossa mente... A guerra em nossa mente, para que haja... A guerra na nossa mente, para que haja renovação, é um processo. Diga comigo, é um processo. Não é de uma hora para outra. Não vai nessa historinha, não. E mudei, pastor, agora... Ixi, até o próximo trupicão. É igual andar de skate, meu amigo. Você sobe nele, agora eu já ando. Pá, no chão de novo, vai aprender. Todo skatista sabe que ele vai cair. Todo. Você só vira um bom skatista quando você sabe que você vai cair. Você só é um bom motoqueiro quando você sabe que você vai cair da moto. Não tem um motoqueiro que não caiu de moto. O único motoqueiro que não caiu da moto é aquele que nunca subiu numa moto. Então presta atenção, irmãos. Há uma guerra na nossa mente. Só que é um processo. Tem um processo de consolidação. Tem um processo de transformação. E nós precisamos deixar o Espírito trabalhar em nós, amém? É importante conhecer o processo, para que possamos passar por ele de forma mais fácil. Mas qual é esse processo? Primeiro, diga comigo, precisamos desconstruir o que o diabo colocou antes de sermos filhos de Deus. Amém? Você, presta atenção, você tinha um terreno bonito, limpinho, uma planta maravilhosa de Deus para construir algo maravilhoso, um edifício maravilhoso.
uma casa para Deus. Mas lá Adão e Eva fizeram a negociação errada e o diabo tomou posse daquele terreno, roubou. Aí o diabo foi lá e construiu um barracão todo arrebentado, a estrutura toda errada ali. Puxadinho para tudo quanto é lado. Aí agora você converteu e recebeu de novo a propriedade, a escritura, de volta para Deus. Nós somos dele agora. Só que aquele barracão velho que o diabo construiu, está lá. Deus não vai vir e fazer um puxadinho em cima daquele barracão velho. Deus não vai vir e puxar um negócio para o lado, puxar um daqui. Se você puxar na internet as construções que o povo faz, você vai ficar abismado. Deus não vai vir fazer isso. Para Deus fazer em nós, Ele vai ter que derrubar tudo aquilo que é coisa velha que está lá. Ele vai arrancar tudo aquilo que é coisa velha, vai arrancar pela raiz. Se tem uma coluna lá no fundo, Ele vai arrancar tudo aquilo fora, porque não serve, irmãos. Deus não vai reaproveitar, presta atenção, materiais do mundo para edificar a obra dele. Muitas pessoas falam, se o fulano de tal lá convertesse, a igreja ia ser, mas porque é um cara que todo mundo gosta dele. Isso é tentar pegar resto do mundo e trazer para a obra do Senhor. Não, Deus não faz isso. Então a primeira coisa, presta atenção, é necessário desconstruir as mentiras que o diabo lançou na sua mente, a maneira de relacionar, a maneira que você relaciona com o seu cônjuge, a maneira... Quem está fazendo curso de casados aqui? Ô Senhor, pensa no negócio que está bom, irmãos. Nós vamos ter que dar um tempo também, por causa dessa praga do inferno. Mas nós não vamos parar. Eu vejo os jovens daí estão assim, que maravilha, que coisa é essa? Eu falo, olha só. Falei, se vocês aplicarem isso, porque a construção deles está zerinho. Nós adultos, infelizmente, irmão, tem cada arapuca no nosso... Que a gente entrou, mas aí, pastor, o que eu vou fazer? Deixa o Senhor transformar. Eu falo para eles, não deixa acontecer isso. Para os adultos tem que falar, irmão, arranca fora esse negócio aí. Porque a gente deixou o inimigo agir, mas não se condene por isso. Receba o que Deus está falando agora. É necessário desconstruir, tem um pensamento errado. Eu nasci assim, pastor, eu sou assim mesmo. Meu jeito é esse. Permita Deus te mudar. Deus é assim? Deus não é assim. Então você também não é assim. Jesus fazia isso? Não, Jesus não fazia isso. Então você também não é assim. É uma construção errada que está ali. Amém? Então o primeiro ponto, irmãos, nós temos que tirar fora essa construção errada. Segundo ponto, diga comigo, segundo. Precisamos construir no lugar uma nova mentalidade com a palavra de Deus. Presta atenção, Jesus disse assim, que os espíritos que estão numa casa, quando eles são expulsos daquela casa, eles saem a vagar por lugares áridos. E não achando repouso, eles voltam para a mesma casa que eles estavam, para ver se acha morada lá ainda. Mas eles trazem 7 piores com eles. E a situação daquela pessoa fica pior ainda. Presta atenção, não significa que assim, você foi liberto de algumas coisas, mas ainda deixou lá o lugar vazio, tirou fora aquilo da sua vida. Aí o inimigo sai, ele volta de novo, porque ele é tentador. Ele vai tentar, vai ficar sempre tentando. Não significa que o crente vai ficar endemoninhado, mas ele pode ficar oprimido na cabeça. Por quê? Ele não colocou outras coisas, não ora, não busca do Senhor, edificar algo no lugar. Você assistia Netflix de noite, sessão para adultos. Agora você falou, meu Deus, eu converti, que nojo, não assiste mais isso. Só que ficou lá o lugar vago. Você tem que colocar a palavra de Deus ali, o tempo para ler a Bíblia, um tempo para estudar as coisas do Senhor, um tempo para louvar, para buscar a Deus. Isso é você construir algo em cima, se envolver na obra, pregar o Evangelho, falar de Jesus para alguém, consolidar alguém, ir visitar alguém, orar por alguém. Isso é colocar uma nova estrutura no lugar daquela velha. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Muitos irmãos estão ociosos. Receberam libertação do Senhor, mas continua um terrenão vazio lá e o inimigo está sondando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Terceiro, precisamos ter disposição de guerrear, enquanto essa construção está sendo feita em nossas vidas. Quero chamar os irmãos do louvor. Olha só, irmãos, não acha que o diabo, ele vai abrir mão
Ah, pastor, o inimigo está furioso. Graças a Deus. Dura se ele estivesse contente com você. Ele está furioso, é isso mesmo. Porque nós estamos fazendo o que ele não gosta. Se nós estamos fazendo o contrário do que ele gosta, nós estamos fazendo a vontade de quem? De Deus. Se você não está fazendo o que o diabo não gosta, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Se estivermos fazendo o que o diabo gosta, é porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Eles são opostos, irmãos. São contrários um ao outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então tem uma guerra acontecendo aqui. Você precisa ter disposição para guerrear. Se você não tiver disposição para ler um livro desse, isso é uma guerra. Você lê o gibi de Tio Patinhas, não tem guerra. Você lê um gibi do Homem-Aranha, não tem guerra. Mas você fala que vai fazer alguma coisa na obra de Deus, começa a luta. É ou não é verdade? E a oposição, é briga em casa, é o cachorro que foge, é não sei o quê, tudo para tentar te impedir. Porque é uma guerra. Você estabelecer que você vai orar com a sua família, é uma guerra. Vai chegar gente, vai acontecer uma coisa, vai não sei o que lá para você sair na hora, um monte de coisa. Se você não estabelecer, falar, eu vou em nome de Jesus, entendendo que é uma guerra, não vai acontecer. Porque, irmãos, há uma resistência do diabo, porque ele não quer que você coloque outras coisas no lugar. Ele não quer que você coloque as coisas de Deus no lugar, porque ele sabe que se você colocar as coisas de Deus, ele não tem mais chance na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, nós estamos no meio de uma guerra, meu irmão. Encha-se do Espírito Santo nesses dias. Jamais te abandonarei. Diga glória a Deus. O Senhor jamais vai me abandonar. Você consegue perceber? Tudo o que aprendemos nessa semana tem uma única verdade sendo ensinada. O Senhor te ama. Põe a mão no seu coração. Fala assim, o Senhor me ama. Sinta a presença do Senhor. Fala assim, o Senhor me ama. Você que está na sua casa, fala isso, o Senhor me ama. Na sua casa é mais guerra ainda para você ouvir a palavra. Na sua casa é mais guerra porque você acha que está assistindo televisão. Não, você está participando do culto. Põe a mão no seu coração, na sua casa. Fala assim, o Senhor me ama. Seja, sabe, responsivo. Fala, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, guarda a minha mente nesses dias. Jamais te abandonarei. Jeremias 29, 10, 11 diz assim. Assim diz o Senhor. Assim diz quem? Logo os que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz sobre a sua vida. Se o diabo tem falado para você nesses dias que o Senhor tem pensamentos de morte, hoje o Senhor está falando para você, nesse tempo Deus está falando para você, eu estou desfazendo toda seta, toda mentira, toda invenção do inferno está caindo por terra, porque eu tenho para você, são bons planos, bons pensamentos, eu é quem sei, diz o Senhor. Oh Espírito Santo, Isaías 55, do 8 ao 13, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para qual a designei, e saireis com alegria e paz, e sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Isaías 49, do 14 ao 16 diz assim: mas Sião
diz: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Hebreus 13:5, parte B: porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Uou! Deuteronômio 31, versículo 8 diz assim: o Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar aí na sua casa. Fica de pé. Você está numa batalha onde o nosso general é Cristo, onde o nosso Senhor vai à nossa frente. Tudo aquilo que o diabo tem falado de mentira, de acusação, de morte, hoje o manto do Senhor está sobre a nossa vida e desvenda, tira essa mentira dos seus olhos, do seu coração. Ele traz vida e vida em abundância. Ele protege, Ele guarda, Ele livra, Ele libera. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Abre a sua boca aí na sua casa. Abre a sua boca, meu irmão. Abre a sua boca. Tempestade me alcançar, Tu és. Diga isso. Meu abrigo. Chega a mão do Senhor. Chega a mão do Senhor estendida para você. Chega a mão do Senhor estendida para você. Pra respirar. Me faz andar sobre as águas. Diga, abre a boca, lembra? Da sua boca flui vida. Flui vida agora. Tu és o Deus da minha salvação. Ele não te salvou somente um dia, Ele te salva todos os dias. Ele não te salvou só aquele dia que você aceitou Ele. Ele te salva todos os dias. Ele te salva pela manhã, Ele te salva pela tarde, Ele te salva à noite. A mão dele está estendida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Flua no Espírito. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és O Espírito quem Santo. me guia. O Espírito Santo. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o seu amigo bem presente. Ele está com você. Ele não te abandona. Espírito Santo. Me traz à Toma, Senhor, a nossa cidade. Toma, Senhor, o nosso estado. Toma, Senhor, o nosso país. Toma, Senhor, as nações dessa terra. Que as nações se curvem diante do Senhor. Que as nações se curvem diante do Senhor. Que as nações se curvem diante do Senhor. Que as nações venham declarar que o Senhor é Deus. E nesses dias de tribulação, haja muitas conversões. Haja conversões. Que nós sejamos boca de Deus. Nós não seremos acuados. Nós não seremos amedrontados. Antes nós vamos abrir a nossa boca para aquele que precisa. Nós vamos declarar a palavra de vida. A vida flui dentro de nós. A vida flui dentro de nós. A vida fluente dentro do nosso coração. Louve. Chega lá,
Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Nós somos boa terra. Nós somos boa terra. Nós somos boa terra. Essa semente vai produzir. Essa semente vai produzir frutos para a vida eterna. Frutos para a vida eterna. Essa semente vai produzir frutos para a vida eterna. Frutos para a vida eterna. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Pega as suas mãos para o alto. Fala, Senhor. Fala, Senhor, eu recebi hoje a tua palavra e eu sou a boa terra. Ela vai produzir vida e vida em abundância. Diga, eu serei um agente de vida sobre as pessoas que estão perdidas por aí fora. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha um compartilhar poderoso essa semana. Desfrute do favor de Deus todos os dias. Que Deus abençoe os irmãos. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus.